Existe uma árvore em uma aldeia, no sul da Turquia, que produz alimentos há 847 anos. Não figurativamente, literalmente produz a mesma colheita, ano após ano, século após século. Um agricultor chamado Mehmet cuida dela, da mesma forma que seu tataravô, colhendo os frutos no outono, vendendo alguns e conservando o restante para o inverno. A árvore sobreviveu a invasões, secas, incêndios e 2 guerras mundiais. Sobreviveu a impérios, alimentou 15 gerações de sua família. E neste exato momento, enquanto falamos, departamentos de agricultura em 3 continentes estão sistematicamente derrubando todas as árvores como ela. Eles não estão cortando as árvores, porque elas morrem. Estão cortando-as porque elas prosperam demais. Esta história começa com uma pergunta simples que ninguém na indústria agrícola quer que você faça. Se uma árvore pode produzir frutos durante um século sem replantio, sem fertilizantes, sem pesticidas e sem compra anual de sementes, por que as estamos derrubando? A resposta revela tudo sobre quem controla o que comemos e por que eles precisam da sua dependência. O arquivo se inicia na antiga Mesopotâmia, há 4.000 anos. Tabuletas de argila da biblioteca de Assurbanipal catalogam uma árvore tão valiosa que os reis a exigiam como tributo. Datas. A árvore crescia em oásis, em desertos inóspitos, onde quase nada sobrevivia. Os babilônios a chamavam de árvore da vida, porque, se a árvore morresse, o assentamento morreria com ela. Mais de 300 usos foram documentados. Os frutos sustentavam as pessoas durante os invernos. As folhas alimentavam o gado. A madeira era usada na construção de casas e barcos. As fibras se transformavam em cordas e tecidos. Até mesmo as sementes eram moídas para fazer remédios. Uma única árvore fornecia tudo. Mas o verdadeiro tesouro era este. Uma tamareira podia produzir durante 70, 80, às vezes mais de 100 anos, sem se deteriorar. Um único plantio significava segurança geracional, sem quebra de safra, sem dependência. Um agricultor podia plantar uma árvore e saber que seus netos colheriam frutos dela. Isso era revolucionário. Isso era liberdade. Os romanos entendiam isso. Eles gravavam tamareiras em suas moedas. Espalharam as árvores pelo norte da África e pelo Oriente Médio. Na Idade Média, civilizações inteiras foram construídas em torno da produção de tâmaras. Bagdá, Cairo, Damasco. As árvores não eram apenas alimento, eram a própria estabilidade, uma garantia de que o amanhã chegaria. Então, algo mudou. No início do século XX, as potências coloniais avançaram para o norte da África e o Oriente Médio. Ao observarem os tamareiros, enxergaram algo diferente. Não segurança, não legado. Enxergaram potencial para controle. Os colonizadores introduziram novas variedades, árvores de vida mais curta, que produziam mais rápido, que podiam ser manipuladas e vendidas de novas maneiras. Construíram sistemas de irrigação controláveis. Criaram cadeias de suprimentos que forçaram os agricultores a depender dos mercados europeus. O que aconteceu a seguir foi deliberado. As árvores antigas, as variedades tradicionais que produziam há um século, foram gradualmente eliminadas. Não porque parassem de produzir, mas porque eram demasiado fiáveis. Uma árvore que frutifica durante 100 anos não pode ser propriedade de ninguém da mesma forma que a agricultura moderna detém as colheitas. Não se pode obrigar um agricultor a comprar novas sementes se a árvore continua a dar frutos. Não se pode criar escassez quando a árvore se recusa a falhar. Na década de 1950, especialistas agrícolas da Europa e da América começaram a realizar seminários em todo o Oriente Médio. A mensagem era unânime. As antigas variedades de tâmaras estavam ultrapassadas. Os novos métodos
eram científicos, eficientes e lucrativos. Modernize-se ou fique para trás. Os agricultores que dependiam de suas árvores ancestrais há milhares de anos eram informados de que praticavam uma agricultura primitiva. Em uma geração, milhares de tamareiras antigas foram cortadas e substituídas por híbridos comerciais. As novas variedades cresciam mais rápido, amadureciam no tempo certo, podiam ser mecanizadas e enviadas para supermercados em todo o mundo. Podiam ser patenteadas, podiam ser controladas, mas algo se perdeu. O Dr. Khaled Al-Mansur é botânico na Universidade de Damasco. Em 2003, ele conduziu um estudo sobre a genética da tamareira em todo o Oriente Médio. Ele descobriu que mais de 2.000 variedades tradicionais haviam desaparecido nos 50 anos anteriores. Não por seleção natural, mas por substituição deliberada. Ele documentou variedades que sobreviveram à Era de Ouro Islâmica, que haviam sido registradas em textos medievais, que carregavam marcadores genéticos de resistência à seca, imunidade a doenças e longevidade extraordinária. Elas foram apagadas. Uma variedade, chamada Majuol, produzia na mesma aldeia há 687 anos, até 1987. A árvore foi cortada e substituída por um híbrido, que produz por cerca de 30 anos antes de entrar em declínio. Disseram ao agricultor que isso era progresso. Em 2008, uma pesquisadora chamada Doutora Fatoma Hassan começou a investigar algo preocupante. Palmeiras datilheiras tradicionais no Iraque, na Síria e na Palestina estavam sendo derrubadas em ritmo acelerado, não por vontade própria dos agricultores, mas por políticas governamentais que incentivavam sua remoção. Em alguns casos, os governos chegavam a pagar os agricultores para que derrubassem as árvores antigas e plantassem novas. Em outros casos, os empréstimos agrícolas só eram concedidos se os agricultores concordassem em modernizar seus pomares. O padrão era idêntico ao que aconteceu com o Tupinambô, com o Confrei, com todas as culturas perenes que ofereciam independência. Se uma cultura não podia ser controlada, se não podia gerar receita perpétua, se não podia ser patenteada, comercializada com marca própria ou vendida como um insumo anual necessário, ela tinha que desaparecer. Mas eis que a indústria agrícola não previu. A tamareira revelou a verdade. Em 2015, pesquisadores do Centro Internacional de Pesquisa Agrícola em Zonas Secas, com sede na Síria, fizeram uma descoberta que assustou a indústria química. Eles testaram variedades antigas de tâmaras que sobreviveram à onda de modernização. O que descobriram foi que essas árvores antigas haviam se adaptado a condições que as novas variedades comerciais não conseguiam tolerar. Seca, calor, água salgada, solo empobrecido. Condições que estavam se tornando mais comuns, não menos. As mesmas condições que as mudanças climáticas estavam tornando inevitáveis. A doutora Leila Kassom estudou o material genético de uma tamareira de 400 anos na Tunísia. Sob calor extremo, as raízes da árvore se aprofundaram. Sua absorção de nutrientes aumentou. A doçura de seus frutos se intensificou. A árvore não estava apenas sobrevivendo à seca, mas prosperando. Os híbridos comerciais introduzidos como substitutos apresentaram o padrão oposto. Em períodos de seca, eles enfraqueceram. Sua produção caiu. Alguns morreram completamente. A conclusão científica era clara. As árvores antigas estavam se adaptando a um mundo instável. As árvores novas estavam otimizadas para um mundo que não existia mais. Mas a essa altura já era quase tarde demais. No Iraque, a tradição da tamareira estava praticamente extinta. Séculos de melhoramento genético seletivo foram perdidos devido à rápida substituição. Variedades que poderiam ter salvado as colheitas durante as severas secas de 2017
e 2018 desapareceram. Os agricultores que haviam optado por híbridos comerciais assistiram impotentes à morte de suas árvores. O impacto econômico foi impressionante. A produção de tâmaras no Iraque caiu 40% em apenas uma década. Os custos de produção aumentaram, porque as novas variedades exigiam mais fertilizantes, mais água e mais intervenção. Os agricultores se viram presos em um impasse. As árvores antigas desapareceram e as novas não conseguiam se desenvolver. Eles haviam comprado a promessa de progresso e receberam a de dependência. É aqui que a história fica realmente interessante, porque o que aconteceu a seguir não foi planejado por ninguém. Em 2016, um pequeno grupo de agricultores no sul de Marrocos decidiu resistir. Começaram a procurar variedades de tâmaras tradicionais que tivessem sobrevivido em recantos esquecidos, em oásis remotos. Em locais de difícil acesso para a agricultura comercial, encontraram árvores antigas que os habitantes locais ainda se lembravam, que as avós conseguiam identificar à primeira vista, que carregavam histórias na sua casca. Esses agricultores começaram a coletar mudas dessas árvores antigas, compartilhá-las com os vizinhos e criaram pequenos bosques de espécies tradicionais. Em 5 anos, replantaram mais de 40.000 árvores de variedades tradicionais em toda a região. O movimento se espalhou para a Tunísia, Argélia e, eventualmente, de volta para a Síria e o Iraque. O que eles descobriram foi radical. As variedades tradicionais não eram apenas resistentes, mas também produtivas. Uma árvore de 80 anos, cultivada segundo os métodos tradicionais, produzia mais frutos do que um híbrido comercial de 20 anos. Os frutos tinham um sabor mais intenso, conservavam-se por mais tempo e alcançavam preços mais altos em mercados que valorizavam a tradição e o valor histórico dos produtos. Mas, o mais importante, não exigia quase nada, sem fertilizantes, quase nenhuma água, sem pesticidas. Essas árvores foram cultivadas ao longo de séculos de seleção cuidadosa para prosperar em suas regiões específicas. Uma árvore nativa do Marrocos estava adaptada às condições marroquinas de uma forma que um híbrido comercial de laboratório jamais conseguiria. Em 2020, algo notável estava acontecendo. O movimento das tâmaras antigas estava se tornando lucrativo, não por meio de cadeias de suprimentos industriais, mas por meio de vendas diretas, em feiras de produtores e em redes de alimentos especiais. As pessoas que conheciam a história dessas árvores ancestrais estavam dispostas a pagar preços mais altos pela fruta. Queriam saber o nome do produtor. Queriam saber há quantos anos a árvore produzia. Entretanto, a indústria de tâmaras comerciais enfrentava uma crise. Saturação de mercado. Consumidores cada vez mais céticos. Mudanças climáticas tornando a produção instável. E, de repente, descobriram algo incômodo. O produto que haviam eliminado poderia ter sido mais valioso do que o substituiu. Em 2021, uma multinacional do setor agrícola adquiriu os direitos sobre o material genético de 7 variedades tradicionais de tâmaras. Anunciaram planos para criar híbridos comerciais baseados nessas características. Chamaram isso de inovação. Chamaram isso de sustentabilidade. O que queriam dizer era que finalmente perceberam que podiam extrair valor da genética antiga e queriam detê-la antes de qualquer outra pessoa. Mas a propriedade já era impossível. Os agricultores do norte da África possuíam as árvores vivas. Eles tinham o conhecimento. Eles tinham a capacidade de se recusar. Esses agricultores entendiam algo fundamental. No momento em que vendessem os direitos exclusivos a uma corporação, no momento em que permitissem que a genética fosse patenteada e controlada, eles perderiam o que acabavam de recuperar. Então, eles fizeram algo diferente. Formaram uma rede
chamada Aliança da Tâmara Tradicional, compartilharam sementes e mudas gratuitamente com agricultores de toda a região. Publicaram as informações genéticas para que nunca pudessem ser patenteadas. Criaram um bem comum, protegendo as árvores da mesma forma que as culturas tradicionais as protegiam há milhares de anos. As empresas agrícolas foram impedidas de entrar. Agora, em todo o Oriente Médio, norte da África e cada vez mais na Califórnia, onde o cultivo de tâmaras é significativo, uma transformação silenciosa está acontecendo. Árvores antigas estão sendo preservadas em vez de cortadas. Os novos plantios estão priorizando variedades tradicionais em vez de híbridos comerciais. Os agricultores estão descobrindo que a árvore que seu avô havia cortado era, na verdade, mais valiosa do que qualquer outra que a substituiu. Porque eis o que ninguém lhe conta sobre plantas perenes tradicionais, elas melhoram com a idade. Uma tamareira de 70 anos produz frutos diferentes de uma de 20. Sabor mais complexo, maior resiliência na sua expressão genética. A árvore foi testada por décadas de estações. Foi podada pela experiência. Não há substituto para isso. No sul da Turquia, a árvore de Mehmet, que produz frutos há 847 anos, é hoje um monumento histórico protegido. Cientistas a estudam, turistas a visitam, e Mehmet ainda colhe os frutos todos os outonos, exatamente como faziam seus ancestrais. A árvore que a modernização agrícola considerou obsoleta é agora reconhecida como extraordinária, mas milhões de outras árvores históricas ainda estão sendo cortadas. No Vale de Coachella, na Califórnia, construtoras derrubam palmeirais para construir fazendas solares. No Iraque, o governo ainda incentiva a modernização em detrimento das variedades tradicionais. Na Tunísia, os agricultores mais jovens são pressionados a adotar métodos industriais. A guerra para eliminá-las ainda não acabou. É apenas uma mudança de estratégia. O que não conseguem eliminar através do corte ativo, estão eliminando através da invisibilidade. Ao não promoverem variedades tradicionais, ao controlarem quais sementes são distribuídas, ao tornarem as frutas tradicionais mais difíceis de acessar do que as frutas comerciais, ao tornarem a história complexa demais para que a maioria das pessoas se importe. É nisso que eles apostam. Que você entre num supermercado, veja tâmaras e assuma que elas sempre foram assim. Que você não saiba que existiram outras tâmaras, Tâmaras melhores, tâmaras que poderiam ter alimentado seus tataranetos sem exigir nada além de paciência. A tamareira ensina algo perigoso para a agricultura industrial. Ela ensina que as soluções mais antigas são às vezes as melhores. Que uma árvore que vive 100 anos não é primitiva, mas sim o ápice da engenharia. Que a dependência não é uma falha do sistema, mas sim a sua essência. E, o mais perigoso, ensina que a abundância não exige controle. Uma tamareira tradicional produz frutos durante um século sem pedir permissão, sem precisar de novas sementes, sem depender de insumos químicos anuais. Ela simplesmente cresce, dá frutos e persiste. É por isso que estão reduzindo a área, mas nas aldeias do norte da África, nos oásis do Oriente Médio, nos corações dos agricultores que se recusaram a esquecer, a tamareira, um patrimônio cultural, aguarda, não extinta, apenas paciente. Apenas contando os anos como tem contado por 8 séculos, sabendo que um dia alguém perceberá o que foi perdido e decidirá plantá-la novamente. Se este acervo despertou algo em você, se sentiu aquele impulso de relembrar o que esquecemos, inscreva-se no Nature Lost Vault e ative as notificações. Cada curtida, cada compartilhamento, cada pessoa para quem você conta preserva o que tentaram apagar. O próximo acervo será aberto em breve.